louvado seja Allah e que a paz esteja com o mensageiro de Allah. É desta maneira que nós entramos consigo, dirigindo essas belas palavras do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A todos que acompanham os nossos programas, a todos que estão inscritos e que não estão inscritos, aos que estão inscritos, comentem, aos que não estão inscritos, que se inscrevam, comentam, deem as vossas sugestões. Estamos de volta para mais um programa. Desta vez, dizemos de volta porque queremos falar de um tema que já teremos abordado outrora e nós trazemos como parte 2. Nesta parte 2, nós encontramos muitos esclarecimentos e aclarações, porque deixamos pendente alguns pontos que era por causa do espaço do tempo que nós tínhamos em antena naquele instante, aliás. Então, assim, com o nosso chefe, que abordou o mesmo tema do Ruqya Shar'iyya, veio para esclarecer os pontos que estavam pendentes. Um dos pontos que estavam pendentes na primeira abordagem, falávamos sobre as qualidades de um raqi verdadeiro. Aquela pessoa que faz ruqya. Como nós podemos identificar que este é um verdadeiro e este é um falso? Já que existem muitos machefes disfarçados de chefes em condição charlatões. Não só. Então, como é que nós podemos encontrar a condição? Qual deve ser o padrão que nós temos de usar para sabermos que este é H e este é I? Colocarmos cada ponto no seu I. Depois da aclaração da vida do mundo dos jinnis, daqueles que existem muçulmanos que trabalham com jinnis malignos e existem outros que trabalham com jinnis bons, de acordo com a sua compreensão e de acordo com o seu nível e capacidade no conhecimento. Então, Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nós tínhamos alguns pendentes e hoje achamos necessário existir uma aclaração dos assuntos nos quais nós fazíamos menção no programa passado. Sobre o Ruqya Shar'iyya, tínhamos a parte 1 e essa será a parte 2 ou a parte 2, porque só é apenas para a aclaração de alguns aspectos. Tem pessoas que estavam com algumas dúvidas se o Corão poderia ser escrito no papel ou não, o Corão poderia ser escrito no prato ou não. Como é que nós podemos distinguir? Este está a escrever, este está a escrever. Mas este diz que esta escrita é do Sunnah, este diz que esta escrita não é do Sunnah. Mas primeiro partimos da primeira pergunta. Quais são as qualidades de um raqi verdadeiro? As qualidades de um raqi verdadeiro tem que ser um raqi alim ou um sheikh Ahl Sunnah wal Jama'ah. Tem que ser um raqi alim Ahl Sunnah wal Jama'ah as-Salafiyya. Esse é um raqi verdadeiro. E pode-se aprender a ser raqi. O meu objetivo é de ir procurar o conhecimento apenas de uma área específica para ser um raqi. Para ser um raqi tem que passar por alguns procedimentos, tem que ser alim. E sendo alim, não é possível não conseguir ensinar. Porque você já é alim. Sim, essa é uma das condições para ser um raqi. Mas digo na vertente de um interesse pessoal. Eu só quero aprender aquelas coisas só que se faz só no Ruqya só. Ser alim para ser um raqi? Não. Apenas aprender a ser um raqi. Não ser alim. Não ser alim. Está errado. A minha missão ou a minha intenção de ir aprender, só ir aprender aquilo que se faz para quando alguém tem um jinni. Só eu quero essas partes, eu quero isto. Apenas aquilo que está relacionado com a parte do Ruqya. Não, isso existe, isso acontece de pessoas que aprendem por uma maneira precipitada. Mas não são alimos. Não são. Sim, mas aprendem alguma coisa do Ruqya de uma maneira precipitada, porque todo o Ruqya abrangente, com conhecimento, é um alim. Não existe um raqi especialista de verdade do conhecimento do Ruqya sem que seja um alim de Sunnah. Porque o Ruqya envolve Tawhid. O Ruqya ensina o que é Tawhid e o que é Shirk. Isso tem que aprender, tem que ser um alim. Agora, você quer aprender só Ruqya só. Então, terá um Ruqya restrito e com um conhecimento restrito.
Pode ser Ahlul Sunnah sim, mas com conhecimento restrito. E quando é este, mas é Ahlul Sunnah, o conhecimento é restrito, pode servir? Serve sim. Serve. Serve ao nível do seu conhecimento. Certo. Sim. Não são todas as patologias que você há de conseguir, talvez, Não há de. extinguir. Não há de. Pese embora que quem dê a cura é Allah. Sim. Então é bem provável que não estejas capacitado o suficiente Sim. para fazer o trabalho. Sim. Então, em resumo, não ofereça uma segurança. Não oferece uma segurança. Ainda vai precisar de ajuda. No caso em que haja insistência e não há sucesso, estamos a insistir sobre uma certa patologia, mas não estamos a encontrar nenhum sucesso sobre a mesma situação. Pode-se fazer um tratamento paralelo. Tratamento paralelo. Sim. Esse está a fazer a citação do Coran, mais alguns métodos, mais os outros. Depois tem que chamar alguém que conhece o medicamento de dor de barriga. Supomos que a pessoa tenha uma enfermidade, mas que se suspeita que seja de um mau olhar, por exemplo. Então, está-se a fazer recitação, está-se a trazer outros medicamentos, não está a dar efeito. Pode-se procurar mais alguém para subsidiar, mesmo que não seja um raio, mas um curandeiro que conheça o medicamento daquela dor para fazer um tratamento paralelo. O curandeiro aí não pode entrar. No tratamento paralelo existe, mas não em simultâneo. No momento em que chega um paciente e diz: eu padeço de isto, pergunta a ele, ao paciente: foste ao hospital? Não fui, vá para o hospital. Primeiro, quando ele te apresentar algumas dores patológicas que não tem a ver com sonhos, não sei o quê, você não vê nele indícios de possessão do Shaitan. Então, aí manda ele para o hospital. Sofre dor de cabeça intensa, ou dor de barriga intensa, ou dor daquilo, vai para o hospital. Desconseguindo no hospital, depois de algum tempo, não houver um seu encontro, então aí você começa com o trabalho do Ruqya. Estamos juntos? O chefe, no programa passado, dizia que o Ruqya é tratamento e é proteção. Sim. Ao mesmo tempo. Sim. E, no caso de uma casa, por exemplo, quais são as evidências que dizem que em caso de uma casa estar nesta ou naquela condição, ou casa como propriedade, tem que se recitar isto? Alguém já fez menção disso? Alguém fez menção disso como? Alguém já fez menção que tem que recitar numa casa quando estar nesta ou naquela condição? Primeiro, uma casa, vamos supor uma casa nova já está construída. Faz-se um Ruqya de casa. Lendo alguns capítulos do Coran. Até alguns medicamentos lançar para casa. Raízes de medicamentos contra o Shaitan. Isto é fazível, faz. Isso faz. Porque, por exemplo, Al-Imam Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, ele diz o seguinte: apesar de que daquela vez expliquei o athar que trazia o Abu, aquele santo que havia falado para o sheikh que estava no Kufa, que ele via jinn na sua casa, Shaitan na sua casa, e foi dado medicamento para poder lançar dentro da sua casa. Foi explicado com o sheikh, o raq, faqih, o jurista. Imam Ibn Baz disse: isso é fazível. Isso não é problema, isso é fazível. E, por exemplo, Al-Imam Al-Uthaymin, rahimahullah alayhi, foi perguntado, disse: hal li ahadi yatlubu mualliman fi baytihi ويجلس عنده وقال له اكتب لي شيئا من القرآن. Escreva para mim homem, chama um sheikh, um professor de Ruqya, depois diz: escreva para mim algo do Coran. Ou غيره, outra coisa. O muallimu e o professor yaktubu fil lawhi, escreve
num papel, ويغسل له, e depois lava para ele, ويشربه, e a pessoa bebe. Escreve e depois dá a pessoa beber. Estamos juntos? Diz, وقال له, e diz para ele, لأجل هذا الكتاب, através deste livro, essa escrita que eu fiz, تنال الرزق, você adquirirá o rizq. Katira, muito rizq. هل يجوز? Isso é permissível? Sheikh, isso é permissível? ما له أصل. O Sheikh responde, ما له أصل, isso não tem origem. القرآن يقرأ على المريض, o Coran é lido para o doente. وينفث عليه, e é soprado para o doente. ويدعى له, e é feito doar para o doente. أو يكتب في اللوح, ou escreve-se num papel. أو صحن, ou prato. أو قطاسا, ou uma carta grande. تكتب آيات من القرآن, من آيات الله, é escrito dos versículos de Allah subhanahu wa ta'ala. وبعض الدعوات, e algumas preces escritas. ثم تغسل, depois lava-se aquelas escritas. بالماء, com água. ويشربه المريض, e o doente toma. هذا فعله جماعة من السلف. Isso fizeram alguns grupos de Salaf Salih. Estamos juntos? Estamos andando. قال الشيخ ابن عثيمين, Sheikh Uthaymin continua a dizer, disse, هذا العمل, esta prática, يجوز, é permissível. جائز للإنسان, permissível para o ser humano, أن يكتب القرآن, a escrever alguns versículos do Coran, بمداد, com tinta, يجوز شربه, que é permissível beber, não é para escrever com sangue, como escrevem alguns sheikhs com um tipo de tinta haram, que foi indicado com shaitan. Estamos juntos, não sei. Disse, ثم يوضع هذا المكتوب, depois é colocado esta escrita, في ماء, na água, ويرج, e lava-se aquela tinta, ثم يشرب, depois o paciente bebe. وقد كان بعض السلف, e alguns salaf salih na antiguidade, يفعلون هذا, faziam isso. وقد يستدل لهذا, evidencia-se isso, apoiando-se sobre o abrigo da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, بعموم قوله تعالى, na generalidade da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Qual é? وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين, e enviamos por via do Coran no que contém cura e no que contém misericórdia e compaixão para os crentes. Estamos juntos? Não. ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئا من كتاب الله وذكره بالمداد المباح. E é permissível, Sheikh Islam Ibn Taymiyyah diz, e é permissível em se escrever para o doente, o afetado, وغيره, e fora deste afetado específico, من المرضى, dentre os doentes, شيئا, alguma coisa, من كتاب الله, do livro de Allah subhanahu wa ta'ala, وذكره بالمداد, escrever também alguns duas com tinta, al-mubah, tinta permissível. ويغسل ويسقى, e lava-se aquele papel que se escreveu, ou o prato, e é dado de beber o doente. كما نص على ذلك أحمد وغيره, como evidenciou isso Imam Ahmad e outros imãos também. قال عبد الله بن أحمد, disse عبد الله بن أحمد, قرأت على أبي, eu li uma carta do meu pai, حدثنا علي بن عبيد, حدثنا سفيان عن محمد بن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس قال, الله بن عباس disse, إذا عسر على المرأة, quando uma mulher sentir dor, ولادتها, de parto, فليكتب, tem que se escrever, بسم الله لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم, الحمد لله رب العالمين. Até no fim. Depois disso, vem o aya,
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعد ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون قال أبي وعبد الله بن أحمد دي اسمه باي إمام أحمد حدثنا أسود بن عامر بإسناده بمعناه وقال يكتب في إناء escreve-se num prato نظيف prato limpo فيسقى depois إذا beber o doente قال أبي دي اسمه باي وزاد فيه يوم انتو ainda mais وقيع ونم وقيع فتسقى دس de beber وينضح ما دون سرتها وينضح dá banho aquele tal mulher ou aquele tal doente maduna sirratuha fora da área do umbigo assim fora daqui قال عبد الله disse o Abdullah رأيت أبي eu vi o meu pai يكتب للمرأة escrevia para vi o meu pai Ahmad que é Imam Ahmad vi o meu pai escrevia para uma mulher في جمع أو شيء نظيف numa carta, num lugar limpo, uma coisa limpa, um papel limpo ou um prato limpo. Então, isso na verdade é fazível. O Sharia permite isso. Agora, vamos parar por aqui, né? Eu não sei se, havendo aclarações para outros aspectos, podemos avançar. Não, se tem alguma questão, pode lançar. Temos a questão, sim. Sim. E aqui, pode ser dado de beber alguém que não acredita nas palavras de Allah? Que não acredita nas palavras de Allah, mas um kafir. Sim. Todo doente na prisão acredita. Acredita na cura. Sim. Pode acreditar na cura. Sim. Mas não nas palavras. Sim. Todo doente na prisão acredita. E por isso este é condicional, é cobrado. É cobrado. Reparamos na situação do rei com o seu povo, quando negaram hospedagem aos sahabas. Eles ficaram sozinhos num sítio. Mas quando estava doente, quando o rei ficou doente, vieram chamar a eles. Sabendo que aqui não há outra pessoa que pode curar isso aqui, senão aquele ali. Acreditou naquele tempo. Não acreditou no Islã, mas acreditou que o Islã tem vias de cura. Você compreendeu aí? O Ali, radiyallahu anhu, é quando responde, قال علي يكتب يكتب فيعلق على غض المرأة. Depois é colocado o Ali diz, depois de escrever essa carta, depois leva-se, amarra-se no antebraço daquela mulher. Está vendo bem isso, né? Depois disse قال علي وعلي disse رضي الله عنه وقال جربناه isso nós tentamos e fizemos isso فلم نرى شيئا أعجب منه não vimos uma coisa muito admirável que isso. E partindo ainda do mesmo pressuposto, não tem aquele dito que quem pendurar alguma coisa no seu braço, ou seja, no pulso, com intenção de proteção, ou sim, de proteção, ou de proteção, sim. Isto é detestável no Sharia. Proteção, sim, não cura. Bem. Proteção. Saímos para uma outra pergunta. Não cura. Proteção. Sim. Não cura. Não cura. Se for cura, se for cura, e por isso não se coloca nas crianças. Esta mulher que foi elevada depois e amarra-se com ela aqui, é algo temporário. Bebe, depois amarra-se com ela aqui, temporário. Não é proteção, é questão de cura. E uma coisa temporária. Bem, não estaríamos em contradição do dito do profeta que diz não vos é permissível beber o Alcorão? Não. Ou no qual diz, chegará um tempo em que as pessoas beberão o Alcorão assim como bebem a água. Esse hadith é doaivo. É hadith fraco. Sim.
E só para nós chegarmos à última conclusão, seja qual for as evidências que o chefe tem, nós gostaríamos que trouxesse todas as evidências que achar necessárias neste exato momento. Porque a pergunta é crucial. Quais são os ditos que comprovam de forma categórica estas práticas? Já trouxemos. De beber, talvez existindo mais, podemos trazer Já trouxemos. os livros, os vereditos dos machefes. Esses machefes, quais são os vereditos? O volume, melhor para consolidarmos a situação. Já, as práticas de dar de beber ao doente, as práticas de ler para a água com medicamentos lançar para dentro de casa, as práticas de lançar para a água, ler para a água, lançar para dentro de casa, os chefes apoiam-se e abrigam-se com o versículo do Coran. Apoiam-se com esse versículo, porque o Coran é cura. O Coran é cura. Dentro do Coran tem indicativos de medicamentos. Este é o apoio e depois já explicamos uma vez de que assunto de tratamento tem tajribo, experiência, em que quando diz وَقَدْ جَرَّبْنَاهُ, o Ali diz وَقَدْ جَرَّبْنَاهُ, e nós tentamos isso, experimentamos isso, e vimos uma coisa muito admirável. Significa, no tempo do profeta, isso não tinha feito. Não se fazia. Sim. Mas como, há uma coisa que eu tive a esquecer. A sunna, quando o profeta disse, a pegar-vos com o meu sunna, é o sunna dos meus sucessores, não é assim? Significa, tudo aquilo que o profeta fez, os sahabas viram, fizeram. Mas tem prática que o profeta não fez, os sahabas fizeram. Que viram de que não era problema, tinha um indicativo no Sharia. Não é bidá, é sunna. Chama-se... Considerando que eles foram sim. Da melhor geração. Melhor geração. Estamos a falar na divisão de hadiths. Temos hadith marfu', hukman. E temos hadith mawquf. Hadith marfu' é tudo que o profeta falou. Diretamente. O sahaba ouviu o profeta falar diretamente. Ou praticou, eles viram. Marfu' hukman é tudo aquilo que o sahaba falou, mas o profeta não falou como o sahaba está a falar. Mas se traduz de que o profeta fez aquilo ali. Agora tem hadith mawquf. Hadith mawquf é toda a prática do sahaba. O sahaba fez, mas que não contradiz o Sharia. É mawquf. Esse mawquf também tem categorias. Tem mawquf de sahabas notáveis, que estavam diretamente com o profeta Muhammad em todo momento. E depois a sua informação daquele sahaba não é contradita com outros sahabas. Estamos juntos, não sei. Esse é mawquf sahihan. E tem mawquf que é contradita. Do mesmo sahaba, mas contradita. Então significa de que não é porque o profeta não fez isso, não lançou água para dentro de casa, quando leu para a Aya, leu para o Coran para a água, e depois não lançou dentro de casa, que não se pode fazer. Então os sahabas que fizeram. Está vendo o que é isso, né? Uma mulher de grávida, desce o Coran na água, ela toma, depois amarra aqui. Os sahabas que fizeram. Esse é mawquf. É mawquf. Então, quando nós estamos a falar de práticas da sunna no mundo do ruqya, fora desse mawquf, também temos tajribo. Tajribo é a experiência, é a fase experimental do medicamento, em que no tempo dos sahabas aquele medicamento não foi descoberto. Ou na Arábia não tem, aquele medicamento na Arábia não tem. Mas é um medicamento quando entrar na fase experimental, pode combater um jinn, aliás um shaitan, pode combater um shaitan. E depois quando se faz a fase experimental, logo combate shaitan. É tajribo, não tem problema. Estamos juntos, não sei. É nesse contexto. Mashallah. Quem tem dúvidas sobre a Ruqya, penso que as dúvidas vão permanecer.
porque os esclarecimentos e as declarações penso que já chegaram o suficiente para alguém dizer que sim, basta. E aquele que for motivado por algumas razões, seja o ódio, seja razões que, entre aspas, nós não temos o conhecimento, que seja da inteira responsabilidade dele e que Allah subhanahu wa ta'ala lhe pague pelo qual ele desconfia. E a respeito do que foi dito, que Allah recompense a quem tem ouvidos para ouvir com sinceridade, mas nós não deixamos espaço que as pessoas não critiquem aquilo que acharem negativo. Ou não, tendo alguma prova contraditória, o Islã é vasto. Alguém tendo uma prova contraditória, autêntica, que nos apresenta e nós iremos apresentar oportunamente com a outra prova, a outra evidência, para vermos qual delas supera a outra ou qual delas é mais autêntica. Porque é assim como funcionam as provas no Islã. Então, se tendo algum acréscimo, o espaço está aberto. Não tendo, podemos encerrar o nosso programa. Não, nós não temos um acréscimo. Sim. Não, é só dizer de que o mundo, o povo, precisa aprender o Dino. Porque muita coisa no Dino é desconhecida, através de ignorância ou ódio. E apegar-se com pessoas que dizem: Ruqya só é palavra de Allah só, Coran só, medicamento não entra aí. Até essa palavra não é palavra de ignorância, é palavra de vida, de inovação. É palavra de vida e inovação e é palavra de descrença. Descrença linguística inconsciente. Que ela descrê o próprio Coran. O Coran indica medicamentos, ele diz que não. O Coran não indica medicamentos. Então, há um contraste, há uma discrepância e em simultâneo tem lá um paradoxo. Por isso, precisa que as pessoas aprendam o Islã e recorram aos raques do Sharia, recorrerem aos especialistas de Ruqya do Sharia, não charlatões e não também mushriks, sheikhs politeístas. Por isso, precisamos que a gente aprenda, aprendermos o nosso Sharia, compreendermos o nosso Sharia. É para nós isso, servir-nos no dunya para o akhira, em que no dia de Qiyamah seremos questionados com Allah subhanahu wa ta'ala. Eu mandei livro com o profeta Muhammad sallallahu alaihi e viveram professores, sahabas, tabi'inas, tabi'in, lançaram informações para o mundo, que é assim como o vosso dino funciona. Vocês estavam aonde? Muçulmanos já serão questionados, vocês estavam aonde? A viverem com shirk, com ignorância, com politeísmo, com feitiçaria. Vocês estavam aonde, vocês? Então, há muita coisa que nós... O mundo do Ruqya é muito vasto. Há muita coisa que não se falou aqui. Há muita coisa que aqui não se falou, não se abordou aqui. Há muita coisa, alhamdulillah, muita coisa no mundo do Ruqya que aqui não se abordou. E alguém ouviu dizer que isso mesmo, isso é kufr, pá, isso mesmo, isso é bid'a, pá. Não é bid'a. Pode existir falta de informação. Falta de informação. Porque se a informação chega num zaz, como um dia como hoje, que eu nunca ouvi o tempo que eu fiquei, por mais que eu me ache de chefe, talvez em vez de primeiro investigar para tirar algumas ilações que possam ser úteis para mim, eu logo vou correr que isso não existe. E outra coisa como uma vantagem para as pessoas saberem, que não é todo chefe, mesmo que aprendeu o Sunnah, conhece o Ruqya. Não, o Ruqya é uma outra especialidade. Da mesma maneira como alguém se forma no Hadith, no Fiqh, no Tawhid, no Aqida, no Mirath, no Fara'id, o Ruqya é uma outra especialidade. Ele pode saber ler Surah Al-Fatiha, ler Al-Baqarah dentro de casa. Pode ser bom no Hadith. No Hadith, sim, não saber. O assunto do Ruqya é uma outra coisa. Mas o importante é que todo Ruqya tem que ser alim. Tem que ser alim. E por isso pode aparecer um sheikh que diz faz Ruqya. Ele faz Ruqya, mas não é Ruqya abrangente. É um Ruqya para só ajudar a um paciente. Uma e a outra coisa até pode acertar. Pode acertar. Se calhar até minimizar a situação. A situação passada. Sim. Mas ele não é Raqi como deve ser. Ele não pode ser ao titular que eu... É um especialista. Não. Por exemplo, nem mesmo eu. Eu ainda não cheguei à fase de ser um grande especialista na matéria de Ruqya. Mas aprender Ruqya. Ele é muito abrangente.
É muita gente. O que estamos a falar aqui é o mínimo, é isso. Isso aqui é o mínimo. Existem homens grandes de Rúquia, homens grandes de Rúquia, conhecem Rúquia de verdade. Isso não é nada que eu vou falar aqui, isso não é nada isso aqui. Então, não pode ser alguém, pronto, não, tem cheio aí, tem um cheio aí, aquele, não, precisa ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, e não pode se deixar levar pelo ódio. Quem sabe, já sabe. Quem não sabe, não sabe. E tem que procurar saber. Tem que procurar saber. E quem sabe, ainda procura mais saber, porque o saber não acaba. Sim, quem sabe, já sabe. E ainda procura mais saber. Porque todo o que sabe é chamado de Jahil Basito. Jahil Basito é aquele que sabe, mas ainda acha que não sabe. É Jahil Basito, ignorante mínimo. Esse é o mínimo ignorante. Ele sabe, mas acha que não sabe. Porque sempre quer saber. Agora, tem aquele que não sabe, mas ele sabe que não sabe, mas acha que sabe. É Jahil Murakab. É ignorante ao quadrado. Porque ele não quer saber, pela soberba que ele tem, pela arrogância que ele tem, não quer saber. Porque se for a busca de saber com a pessoa que ele odeia, ele acha que será humilhado, rebaixado. Mas não, é saber. Se você não sabe. Então é mais ou menos isso aí, irmãos. Mashallah, ficou aí o conselho para todos nós, assim para todos vocês que nos acompanham, e agradecemos desde já pelo carinho da audiência do nosso Estado e a disponibilidade que ele teve para nos receber e para nos dar essas aulas de sapiência. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.